Olá pessoal, bem-vindo a mais um Bate-Papo EGP, hoje com o último vídeo sobre a Lei 13.460 de 2017 e o assunto é ouvidoria, um assunto que o meu amigo Patrick gosta muito, né Patrick? Olá Débora, olá a todos que nos assistem, com certeza ansioso para começar a falar aqui, discutir um pouquinho, trazer alguns pontos e principalmente sustentar o porquê da necessidade das ouvidorias. Aliás, ele é o nosso ouvidor, né gente? Aqui do Tribunal de Contas do Paraná. Então, se tem um assunto que ele entende, é a ouvidoria, não é? Entendo, não vou dizer que entendo, mas eu gosto muito e faço de coração, pode ter certeza. Legal. E a Lei 13.460 de 2017, ela fortalece as ouvidorias? Olha, Débora, aqui o que eu destaco, e é muito importante trazer isso para aqueles que nos assistem. A Lei 13.460, ela em nenhum momento ela obriga a criação de ouvidorias, mas a todo tempo ela fortalece as ouvidorias. A lei, o que ela obriga, a Lei 13.460 de 2017, ela obriga a necessidade da entidade pública dispor de canais de comunicação por onde o cidadão possa se manifestar. É isso que a lei traz de uma forma muito clara. Contudo, nós não podemos esquecer que ao mesmo tempo em que a lei não obrigou a existência de ouvidorias, a Lei 13.460 ela trouxe um capítulo próprio sobre a ouvidoria, o que nos remete a esse entendimento da necessidade da ouvidoria e até mesmo da ouvidoria ser o canal preferencial para tratamento das manifestações dos cidadãos. Mas então, Patrick, por que você chega a essa conclusão preferencialmente das ouvidorias? Olha, Débora, como eu disse e ressalto, a lei não trouxe a obrigatoriedade das ouvidorias, mas trouxe um capítulo próprio das ouvidorias. E quando ela trata das ouvidorias, ela coloca que a ouvidoria deve trabalhar como uma facilitadora do diálogo. Ela deixa isso intrínseco no texto da lei, que a ouvidoria deve ser uma facilitadora do diálogo do cidadão com a entidade pública, ou seja, a ouvidoria deve ser a facilitadora, deve ser o canal por onde o cidadão acessa o serviço público. Então veja, a lei não traz aquela obrigatoriedade, mas ela faz uma linkagem com a necessidade da ouvidoria. Tá? Entendi, mas a ouvidoria deve ser o único canal de comunicação, então? A lei, ela coloca que diferentes formas de comunicação devem existir. Tá? Nós não podemos esquecer que a lei ela fala da proteção, participação e defesa dos usuários do serviço público, por intermédio de suas manifestações. Então, se a entidade pública dispõe de um Fale Conosco, por exemplo, ela não estaria atendendo a lei? Estaria. Por quê? Porque é por onde o cidadão se manifesta. O que a lei deixa claro é que deve-se haver um canal de comunicação. Tá? E outra questão que vale a pena nós destacarmos aqui para aqueles que nos assistem é que nada impede que a entidade pública tenha, por exemplo, um Fale Conosco, um canal de comunicação, um Fale Conosco e uma ouvidoria. E faça disso instâncias de participação da sociedade. Não impede. Agora o que a lei deixa claro é que minimamente deve-se existir um canal de comunicação por onde o cidadão possa exercer sua cidadania, possa participar da administração pública por meio de manifestações apresentadas à entidade pública. Então essa lei trouxe novas formas de comunicação, outras formas, certo? Na verdade, quando a gente fala, a lei fala de outras formas de comunicação, existe a comunicação, a gente pode dividir ela entre os caminhos por onde a sociedade se manifesta, por onde ela apresenta a sua manifestação, tá? Que, como eu disse, pode ser por um Fale Conosco, pode ser por uma ouvidoria, pode ser por a nomenclatura que ele vai dar é indiferente. É importante que tenha um canal por onde o cidadão exerce a sua cidadania. E quando a lei falou de formas de comunicação, ela trouxe a necessidade de existir uma gama de possibilidades por onde o cidadão apresente a sua manifestação. Ou seja, não seria o canal propriamente, são as formas. E o que seriam essas formas? O cidadão ele pode se manifestar presencialmente, ou seja, se o cidadão entender que existe a necessidade de ir até o órgão público conversar, ele pode registrar sua demanda de forma presencial. Se ele entender que é necessário ele encaminhar e ele se sente mais confortável registrando aquilo de forma eletrônica, ele pode registrar aquilo de forma eletrônica. Se o cidadão entender que ele deve encaminhar uma carta, correspondência convencional, deve ter essa ferramenta de carta. Então veja, a lei trouxe formas de comunicação que é de forma eletrônica, como um critério preferencial, assim tu acessa várias gamas da sociedade e alcança muitas vezes a sociedade mais distante. Tá? Ela trouxe a possibilidade dele encaminhar uma carta convencional,
correspondência mesmo, e aqui eu até falo, nós na ouvidoria aqui do Tribunal de Contas recebemos muitas cartas. E ela traz também a possibilidade dele presencialmente registrar sua manifestação. E um gancho que eu já faço aqui é que quando a gente fala de presencialmente, aqueles que trabalham numa unidade de ouvidoria devem sempre reduzir a termo que o cidadão fala. Ou seja, não é aquela outra coisa, ele veio aqui, fez um comunicado, ok, eu vou registrar. Não. Na hora deve ser levado a termo, o cidadão deve assinar, deve dar ciência. Por quê? Porque deve ser colocado para a entidade pública os exatos termos da manifestação daquele que participa da gestão pública. Outra forma que a lei não trouxe como formas de comunicação, mas que eu faço questão de enaltecer aqui, são os canais de 0800, que ainda resistem. E é necessário. E hoje a gente pode até utilizar a tecnologia. A lei não trouxe isso, mas nós podemos ter 0800, WhatsApp, enfim. Existe uma gama muito grande de formas de comunicação que podem ser utilizadas em benefício da sociedade. Inclusive as mídias sociais, né, Patrick? As mídias sociais, elas são fundamentais hoje e é a evolução da sociedade. Nós estamos caminhando cada vez mais para a utilização de mídias sociais. Só que nós não podemos esquecer que quando o cidadão participa, ele deve ter um retorno. Então não adianta dispor de várias ferramentas, dispor de vários canais, por exemplo, pode fazer por telefone, por fax, por e-mail, por WhatsApp, não dá um retorno. Então o cidadão, ele não só participa, mas o que ele apresenta como manifestação do serviço público deve ser respondida pelo serviço público. Okay? É a responsabilidade da entidade também, né? É a participação, né? A participação. Lembrando que a lei trata da proteção, da defesa, dos direitos dos usuários do serviço público. Entendi. E, Patrick, quanto à identificação desse usuário, como é que fica isso? Quais são os pontos importantes que você destaca? Quanto à identificação, é interessante destacar aqui que aquele que participa, tá, ele quer ser ouvido. Esse é o principal norte. E aqui eu já faço um gancho ouvidoria. Mais uma vez eu sustento que a ouvidoria é importante. Mas aquele que se manifesta, ele quer ter um retorno. E antigamente, como eu disse em nosso vídeo anterior, nós tínhamos um aspecto que era se comemorado, tá, quando alguém ia se manifestar e faltava algum documento. E vamos nos colocar no outro lado do balcão. Quantas vezes nós fomos utilizar um serviço público, faltou algum documento, alguma informação e aquele serviço público não foi prestado pelaquela falta de informação? Ou pela ausência daquele documento? Por diversas vezes, com certeza, quem nos assiste já passou por isso. E hoje a lei está minimizando essa burocracia, está facilitando o acesso do usuário ao serviço público. Então a lei deixa bem claro que não pode haver exigências que inviabilizem a participação da sociedade no exercício de sua cidadania. Tá? Então a lei foi muito clara nesses aspectos. Participação é fundamental. Nós vivemos o momento da participação. E o que eu costumo dizer aqui, hoje a corrupção ela não aumentou. O que aumentou foi a transparência pública, que por intermédio dessa transparência pública a sociedade está participando mais. Só que para que a sociedade participe, não posso ter um monte de requisitos que acabem por inviabilizar a sua participação. A gente tem que tornar a participação do cidadão na administração pública o mais fácil possível, o mais transparente possível e, acima de tudo, o mais tranquilo. Fazer daquilo, de fato, um exercício de cidadania. Lembrando que a identificação, até em conformidade com a Lei 12.527 de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação, dados pessoais são informações que devem ser sempre gravadas com sigilo, são protegidas. Então, aquele canal de comunicação por onde o cidadão se manifesta, seja ele em uma ouvidoria, seja ele em Fale Conosco, deve ter cuidado com os dados, sempre do manifestante. Entendi, Patrick. E quando o cidadão ele registra essa manifestação na ouvidoria, o que ele deve esperar da entidade ou da ouvidoria em si? Olha, vou usar duas palavras-chave aqui: eficiência e celeridade. Nos colocando no outro lado do balcão. Quando a gente procura um serviço, ou quando a gente vai fazer algo, na nossa realidade a gente sempre quer que esse serviço nos seja prestado para ontem. Independente da nossa pressa, independente do nosso anseio. Quando a gente faz algo, a gente quer ter um retorno imediato. Então, celeridade é fundamental. E a lei, ela consignou prazos para isso. Até fazendo um gancho aqui, a lei, ela trouxe que o cidadão, quando se manifesta ao serviço público, ele deve receber uma resposta conclusiva em até 30 dias. Então, veja, por que eu vou esperar 30 dias para dar uma resposta? Então, celeridade. Se eu tenho a oportunidade de dar uma resposta
de imediato? Preste essa resposta de imediato. Nós estamos lidando com anseios, tá? Então eu cito esses dois aspectos como os pontos primordiais da lei. Celeridade e eficiência, porque também não adianta responder de forma rápida, mas não satisfazer o interesse daquele que procura o serviço público. Eu vou lá e te peço, Débora, me entregue o documento A. Você vem em 2 dias, me entrega o documento B. Você foi rápida, mas você não foi efetiva. Então, o serviço público, a entidade pública, ao fazer uma entrega de um serviço público à sociedade, tem que trabalhar com a efetividade, com a celeridade, mas acima de tudo com a efetividade. Ou seja, o cidadão também tem que ser efetivo na reclamação, ou na sugestão, ou até mesmo no elogio, certo? Exatamente. O cidadão, quando ele participar, ele tem que ser muito claro. Como eu disse, a lei não pode exigir requisitos que, por exemplo, ele vai reclamar usar a nossa realidade institucional, ele vai reclamar de uma licitação, por exemplo. Nós, enquanto ouvidoria, não poderíamos exigir que ele trouxesse diversos documentos, trouxesse algum documento que esgotou lá. São sugestões de caminhos a se percorrer, mas não pode ser aquilo um limitador para a participação da sociedade no serviço público. Legal. E aí, falando ainda de manifestação, existe um fluxo de tratamento para essas manifestações que chegam? Tem como você exemplificar isso para quem está assistindo a gente? Com certeza. Tentando traçar um paralelo aqui, ou até mesmo demonstrar um fluxo da participação do cidadão na sociedade, na entidade pública. O cidadão ele tem direito a apresentar uma manifestação, ok? Então, o primeiro passo desse fluxo é o cidadão manifestar o seu descontentamento, a sua satisfação, sua insatisfação, enfim, trazer a sua demanda para a entidade pública. Ao ele registrar a demanda, ele tem que receber um número de atendimento. Isso é fundamental. Não apenas disponibilizar uma ouvidoria, mas o cidadão, ao registrar, ele deve receber um número de manifestação. Para quê? Como eu disse a todo tempo, ele tem o direito de acompanhar, de saber como o serviço público está sendo prestado. Então, o segundo ponto é a manifestação, receber um número de atendimento. Terceiro fluxo seria uma análise interna do órgão que recepcionou aquela manifestação para verificar se ela é coerente, se ela atende os requisitos mínimos, vamos traçar aqui alguns: materialidade, risco, relevância, urgência. Feito esse paralelo, ela passou nessa triagem, a ouvidoria ela é uma garantidora que o cidadão seja ouvido. Usando aqui o exemplo da ouvidoria, ou o canal Fale Conosco, como quiser usar. Ela é uma garantidora que o cidadão seja ouvido, ela é uma intermediadora da situação. Quem vai responder e tratar aquela matéria é a entidade responsável por aquela demanda, por aquela manifestação. Então a ouvidoria recebeu, passou por aquela triagem, ela, antes de encaminhar ao órgão que vai tratar aquela manifestação, ela tem que falar para o cidadão: cidadão, nós recebemos, sua manifestação preencheu os requisitos mínimos e agora ela foi encaminhada para o setor X que vai fazer a análise daquilo. Por quê? Quando nós fazemos algo, a gente sempre quer ter uma resposta. Enquanto não vem uma resposta, ainda que parcial, a gente fica naquela: será que receberam? Será que estão tratando? O que vão fazer com a minha manifestação? Então, esse primeiro contato inicial, apenas advertindo de que a manifestação foi recepcionada, já ajuda a acalmar esse ânimo. Próximo passo é a ouvidoria encaminhar para o órgão que vai tratar aquilo. O órgão tratou, ele devolve essa resposta para a ouvidoria. A ouvidoria, ou canal de comunicação, ou preferencial, aqui eu estou falando todo tempo ouvidoria porque eu coloco como preferencialmente, a lei traz isso ouvidoria, a ouvidoria vai verificar se aquela resposta está numa linguagem cidadã, que é o que a lei traz. Ou seja, é aquilo que o cidadão, ao ler, ele de plano vai entender o que está sendo dito ali. Não vai ter uma linguagem técnica, não vai ter termos jurídicos que vai impossibilitar o exercício da cidadania por intermédio da compreensão daquela resposta. A ouvidoria verificou, colocou aquilo como uma resposta simples, acessível, ela pega e encaminha aquela resposta ao cidadão. O cidadão toma ciência. Ao cidadão tomar a ciência, o serviço público tem que ser avaliado. Então, o que a gente sugere é que, juntamente com essa resposta conclusiva, vá uma pesquisa de satisfação. Entendi. E, Patrick, uma outra coisa. O que é tratado na ouvidoria fica somente ali ou a lei trouxe alguma coisa que protege esses dados do cidadão? Então, assim, Débora, e para aqueles que nos assistem, a Lei 3.460, como eu disse no início, o cidadão, a ouvidoria ou o canal de comunicação a tratar uma manifestação e dar uma resposta conclusiva para aquilo, deve ser avaliado esse serviço público, tá? E ao se avaliar o serviço público é justamente para quê? Para que o serviço público possa melhorar a cada dia.
Tá? E dentro deste contexto de aperfeiçoamento do serviço público, dessa pesquisa de satisfação, os dados não devem acabar por ali. Por quê? A lei ela trouxe a necessidade da elaboração de relatórios minimamente anuais. O que esses relatórios contemplam? Esses relatórios devem contemplar o número de demandas recepcionadas, qual foi o assunto mais demandado, qual foi a resposta dada àquelas situações, o tempo de tramitação. Por que isso? Para que possa buscar melhorar dia após dia o serviço público. Lembrando que o cidadão, ele, como foi dito nos nossos vídeos iniciais, ele trabalha 4 meses do ano para pagar impostos e esse serviço tem que retornar com qualidade. E a melhor forma de nós verificarmos se esse serviço está sendo prestado com qualidade, com eficiência, com celeridade, é por intermédio dessa pesquisa. Só que com essa pesquisa deve ser feito os relatórios, que é o desdobramento desse ato. E a lei trouxe que esses relatórios eles devem ser publicados preferencialmente em meios eletrônicos, para que onde o cidadão esteja, ele pode verificar como está aquele serviço público. A lei ela colocou que, no mínimo, anualmente esse relatório deve ser publicado. E o interessante é que esses relatórios não servem só para que o cidadão possa acompanhar como está sendo o serviço público que está sendo prestado. Ele serve principalmente para que a própria entidade pública possa fazer uma análise do cenário, ou seja, eu recebi mais demandas de qual assunto? Opa, então eu preciso atuar mais nesse assunto. Eu recebi mais demandas dessa área. Opa, nessa área o que está acontecendo? Por que está sendo assim? Eu levei tantos dias para responder. Por que eu levo tanto tempo para responder o cidadão? O que eu posso fazer para minimizar esse tempo? Então a lei trouxe diversos aspectos na questão de emissão, de elaboração de relatórios, justamente para aperfeiçoar a prestação do serviço público. Não só para que o cidadão tenha ciência, mas para que aquilo sirva de um feedback interno da administração pública. Legal, Patrick. Então, para concluir, o que você gostaria de destacar sobre as ouvidorias? Olha, Débora, eu coloco para ti, como eu disse, e ressalto aqui, temos que destacar isso. A lei em nenhum momento obrigou as ouvidorias. Mas ela trouxe um capítulo, quem estiver nos assistindo quiser ler, pegue a Lei 13.460, dê uma verificada no artigo 13 dessa lei. O artigo 13 trata das ouvidorias, tá? E o que eu destaco? Que as ouvidorias é o canal de participação do cidadão. Pegar a nossa realidade aqui, é pela ouvidoria que o cidadão se manifesta, é pela ouvidoria que o cidadão participa do serviço público, tá? Então a ouvidoria, ela deve recepcionar essas manifestações, tratar essas manifestações, ela deve acompanhar o tratamento dessas manifestações, para quê? Para que lá na ponta, o cidadão, ele tenha uma resposta adequada. Aquilo que eu disse na resposta anterior, a ouvidoria é o canal de comunicação, é a ponte que faz a ligação do cidadão com a administração pública. Então a ouvidoria deve atuar todo o tempo como uma garantidora da prestação de serviço público, zelando pela melhora, zelando pelo cidadão e, acima de tudo, zelando por respostas que atendam os anseios da sociedade. Trabalhando com esses dados para que ele possa refletir na melhora da prestação do serviço público. Legal, Patrick, muito obrigada mesmo pelas suas informações, pelo seu tempo aqui dedicado para a gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Esperamos você aqui uma próxima vez também. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o que é essa Lei 13.460 e a gente espera vocês num próximo bate-papo. Enquanto isso, não deixe de acessar as nossas páginas do Tribunal de Contas e também da Escola de Gestão e as nossas mídias sociais, que lá você vai encontrar muito mais informações para você. Até lá, um abraço, tchauzinho.